Dessa mensagem é: os discípulos projetam a luz de Cristo em todas as direções. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Nosso Senhor Jesus, segundo João, capítulo 1, versículos 35 a 42. Eu anunciei talvez o texto até o versículo 39. Mas agora corrigindo até o versículo 42. Não sei se eu corrigi já no boletim. Se lá está já até o versículo 42, né? Mas se os irmãos gostam de manter as anotações, nós agora meditaremos até o versículo 42. João, capítulo 1, versículo 35 a 42. Dois discípulos de João seguem Jesus. Dois discípulos de João Batista seguem Jesus. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, por esta palavra, que esta palavra, ó Pai, continue falando aos nossos corações, que o Senhor abra os nossos corações, as nossas mentes para compreendê-la, Senhor, que o Mestre Espírito Santo nos ensine, e Senhor, Ele mesmo ilumine os nossos pensamentos. Ajuda-nos, ó Pai, a não nos distrair, a não virar as costas para a palavra do Senhor, mas permanecer meditando nela, nesse momento. Ajuda-nos, ó Pai, a ter atenção, com toda a avidez à palavra, consultando nas Escrituras para ver se de fato é assim. Ajuda-nos, ó Pai, a crescer a cada dia no conhecimento da verdade revelada na palavra. Em nome de Jesus, amém. João Batista pregava incessantemente. Ele pregava a vinda do Cordeiro de Deus. E ele tinha consciência do bem que ele poderia fazer, falando sobre o Cristo. Dois discípulos de João, ouvindo-o pregar, não sobre si, porque João não pregava sobre si mesmo. João não disse: eu isso, eu aquilo, ou eis-me, ou olhe para a minha igreja. João não disse: ouve o meu cântico, mas ele pregou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se as almas devem ser salvas, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo tem que ser anunciado. Se as almas devem ser salvas, então, pouco a pouco elas serão atraídas. Pouco a pouco os discípulos foram então levados a Jesus, e isto aconteceu naturalmente por aqueles sobre quem primeiro resplandeceu a luz. Então, nesses versículos nós observamos como João preparou o caminho do Senhor, apontando para os sinais. João usou metáforas como o Cordeiro de Deus, e testemunhou como o Espírito Santo desceu sobre ele como pomba,
como o próprio Deus testifica com a sua voz, como de um trovão, que ele é o seu Filho amado. Quem o conhece, verdadeiramente o reconhece e dá testemunho dele. João Batista terminou então sua missão de testemunhar de Jesus Cristo, preparando-lhe o caminho. Os discípulos de João Batista foram então preparados para serem discípulos de Jesus, e não de João Batista. Eles foram preparados para serem ovelhas do rebanho de Jesus Cristo, o Messias. Agora nós fomos informados que 2 de seus discípulos, especialmente, compreenderam sua mensagem e se tornaram discípulos de Jesus. Quem eram eles? O que o Espírito Santo tem a nos ensinar sobre esses discípulos? Afirmo, irmãos, os discípulos projetam a luz de Cristo em todas as direções. Aprendemos então com o exemplo desses discípulos. Primeiramente, os discípulos não mantêm a luz guardada. Em segundo lugar, os discípulos dão o testemunho verdadeiro. E por último, os discípulos se identificam com o testemunho. Então, primeiramente, aprendemos que os discípulos não mantêm a luz guardada. Quem eram eles? Acompanhe comigo então em sua Bíblia, nesse versículo, João capítulo 1, versículo 40, era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Assim, irmãos, nós aprendemos a falar de Jesus continuamente e a espalhar o Evangelho de Cristo, primeiramente como o próprio João Batista, que repetiu seu testemunho várias vezes: eis o Cordeiro de Deus, e não sabemos se ele foi ouvido da primeira vez, mas no começo desse texto que nós acabamos de ler, diz que no dia seguinte, ele repetia a sua pregação, e 2 de seus discípulos o ouviram e seguiram Jesus, conforme o versículo 37, os 2 estiveram na casa do Senhor Jesus, e o ouviram durante todo o dia. Assim começou a igreja de Cristo, com 2 membros. Então, outro fato interessante que nós observamos é que só um desses 2 discípulos é tomado como exemplo. O nome dele era André. O que é interessante em André, senão que ele não manteve a luz guardada para si, no íntimo. Ele não ouvia para o seu deleite pessoal e vaidade. Ele não era um consumidor de mensagem ou espectador curioso. Ao contrário, ele projetou-a em todas as direções. Os primeiros discípulos do nosso Senhor começaram a aprender com o próprio Senhor, pelo exemplo de sua hospitalidade e de sua doutrina. E se tornaram então os primeiros discípulos e testemunhas de Jesus. Que bom seria, irmãos, para a igreja de hoje, igreja de Cristo, que os crentes fossem como André, que todos os que se convertessem, voltassem para sua casa e testemunhassem aos que agora vivem e morrem na incredulidade. Todos os crentes devem encontrar oportunidade de testemunhar quem é Jesus Cristo, assim como ordenou o próprio Cristo ao liberto. Em Marcos capítulo 5, versículo 19, leiam comigo o que está escrito nessa passagem. Assim ordenou nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que foi liberto. Marcos 5, 19.
vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Todo crente deve ter em primeiro lugar seu lar, sua família, como um campo missionário. Se não temos nada a dizer sobre Jesus para os nossos familiares, é porque nós não temos familiaridade com Jesus. E se nós não falamos de Jesus para os nossos familiares, é porque não nos importa se eles estão indo para o inferno. Você que ouve sermão domingo após domingo e não tem nada a dizer sobre Jesus aos seus irmãos. O homem que só conhece a Jesus de ouvir falar, ainda pode dar humano testemunho, mas nós que temos Jesus no nosso coração, nós podemos testemunhar calorosamente como André, encontramos o Messias, o Salvador. Não podemos? Em segundo lugar, irmãos, nós aprendemos que os discípulos, eles dão verdadeiro testemunho. Às vezes eu me assusto com a opinião dos crentes a respeito de Jesus, ou com o fato deles colocarem ao lado de Jesus outros pensadores. Olha o que está escrito no texto que nós acabamos de ler, de João, capítulo 1, versículo 41. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. André fez isso sem ter aprendido a pregar. André não tinha ainda visto sequer um milagre. Ele não usou um argumento poderoso. O seu irmão ouviu somente o testemunho caloroso de que ele encontrou o Salvador. O melhor que André podia fazer era apresentá-lo ao seu irmão com essa boa notícia: achamos o Messias, conforme João 1,41. Esse testemunho foi suficiente, irmãos, para começar a expansão da igreja. Jesus Cristo, então, Filho de Deus, de fato, é o Messias, o Cristo. André não manteve essa luz que recebeu guardada para si, mas testemunhou com a mesma verdade que recebeu, que Jesus é o Messias, o Cristo, o nosso Salvador. O testemunho sobre o Filho de Deus deve ser exato. Você que pretende testemunhar de Jesus, não testemunhe Jesus segundo os padrões mundanos, de que Jesus deva ser apresentado como um profeta judeu, um pensador oriental. O termo hebraico Messias quer dizer ungido, para o grego Cristo. Jesus Cristo é incomparável, Ele é o único Salvador. O testemunho verdadeiro do Messias é a verdade que Ele próprio proclama de si mesmo. O que Jesus Cristo proclama sobre si mesmo? Abra sua Bíblia, ainda no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 6 a 7, o que diz? Jesus a respeito de si mesmo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Como muitos crentes podem acreditar que todos os caminhos levam a Deus? Como muitos crentes podem manter um discurso na média do politicamente correto a respeito das religiões, e por isso tornar a sua fé, na verdade, numa religião com outras religiões, como se tornasse o verdadeiro Deus em um Deus entre outros deuses, o que Deus não aceitou, como Deus não aceitou ser adorado no Egito pelo povo de Israel. Diante desta verdade, nós devemos, irmãos, andar no caminho de nosso Senhor Jesus Cristo.
Nós chamamos outras pessoas então para andarem nesse caminho, porque este é o único caminho de salvação. E se eles não estiverem neste caminho conosco, elas estarão irremediavelmente perdidas. Elas precisam de Jesus, o único Salvador. Então nós devemos crer que Ele, e somente Ele é o único e suficiente Salvador, e viver segundo os seus mandamentos, com gratidão e louvor. E em terceiro lugar, irmãos, nós aprendemos que os discípulos se identificavam com o testemunho. O que significa? Leia comigo o versículo 42. E o levou a Jesus, olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Vamos meditar aqui na mudança de identidade desse cidadão, que se chamava Simão. Segundo o texto, André deu testemunho sobre Jesus ao seu irmão, Simão, mas ainda nem sabia que seu irmão se tornaria Cefas, o apóstolo Pedro. Disse Jesus: Tu és Simão, que segundo o costume judaico muito comum, ele era reconhecido pelo nome de seu pai, o filho de João. Mas Cristo muda o seu nome. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. O fato de Pedro ser de linhagem obscura e sem prestígio entre os homens, não impediria de começar uma nova história. Os papistas, eles cometem heresia quando põem, então, a Pedro no lugar de Cristo, como fundamento da igreja. E baseado nessa palavra, um novo nome prediz que Jesus estava para comunicar a Simão. Assim, nosso Senhor enaltece a graça que determina o seu futuro. Isso serve também para nós, pela graça, para todos os tempos, a fim de que o estado anterior dele e o nosso estado anterior também não testemunhe contra nós, uma vez que o sublime título que Pedro recebeu aqui proclama que ele foi feito um novo homem. Ainda que nós não tenhamos o costume de dar um novo nome aos convertidos, a nossa identidade muda. E não tem mais relação com a nossa linhagem terrena, não tem mais relação com o nome dos nossos pais, com a nossa genealogia, tem relação com a obra da graça. Um só olhar de Jesus muda tudo. Nossa sorte, identidade e futuro. Leia o que diz Pedro, quando ele escreve essa carta, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Palavra de Deus, então, agora, por intermédio de Pedro, nos informa que isso aconteceu conosco também. Realmente pertence a todos nós que estamos alicerçados em Cristo, e nenhum outro fundamento deve ser posto da igreja. Nós somos aptos para a edificação do templo de Deus, pela graça, em nosso Senhor Jesus Cristo. Significa que somos diferentes agora, que nos identificamos com Cristo. Essa é a nossa nova identidade. Assim podemos concluir, irmãos, recapitulando o que eu afirmei no início. Os discípulos projetam a luz de Cristo em todas as direções, porque um olhar de Cristo muda tudo. Muda a nossa identidade, muda o nosso futuro.
Aprendemos com o exemplo desses discípulos. Os discípulos não mantêm a luz guardada. Os discípulos dão testemunho verdadeiro. Os discípulos se identificam com o testemunho. Por causa da cegueira espiritual, muitos judeus, eles tinham a expectativa política e social das profecias da vinda do Messias. Os judeus usavam esse termo para designar um rei, que fosse um herói profetizado, o libertador da linhagem de Davi, porque eles tinham esse anseio. De fato, esse era Jesus, o legítimo herdeiro do trono de Davi, aquele a quem se referiam as promessas messiânicas, o divino, humano Salvador do mundo. Mas eles não puderam compreender essa verdade de dimensões cósmicas, o plano de salvação de Jesus Cristo. Nem nós poderíamos compreender, sem a obra do Espírito Santo, como eles poderiam imaginar que as profecias sobre o reino terreno eterno de Davi teria fim. Se referia então a Cristo, e o seu reino jamais teria fim. Como poderiam reconhecê-lo então, fazendo então a multiplicação dos alimentos, curando os enfermos, expulsando demônios, se não fosse revelado pelo Espírito Santo? Se ainda diante dos sinais seria impossível reconhecê-los se o Espírito Santo não revelar. Um homem o reconheceu moribundo, ensanguentado, estando sob a mesma condenação, pendurado numa cruz, morrendo como um ladrão, pendurado numa cruz. Como ele pôde reconhecê-lo assim? Porque não havia reconhecido antes, quando ele estava fazendo coxos andarem, cegos veem, seguido e aclamado por tão grande multidão. Mas porque o Espírito Santo revelou, ele pôde reconhecê-lo, estando debaixo da mesma condenação, moribundo, ensanguentado, pendurado numa cruz, porque o Espírito Santo revelou. E nós vamos ver nas Escrituras como isso aconteceu. Lucas capítulo 23, versículo 42, a partir do versículo 40, irmãos, o que diz: respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, nós temos recebido da graça, graça sobre graça, e sido feitos discípulos que não mantêm a luz guardada. Temos conhecido a verdade e dela testemunhamos. Cremos na obra consumada na cruz e redenção de nossos pecados. Portanto, se o nosso testemunho é verdadeiro, espalhemos o testemunho da verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todos os homens, apontando: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Arrependamo-nos, irmãos, então, de nossos pecados e assumamos essa nova identidade em Cristo Jesus. Que todos os pregadores de hoje possam dizer: menos eu e mais, eis Ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que todos os pregadores, e nós também, que temos a responsabilidade de espalhar essa luz e não guardá-la no nosso íntimo. Menos nós e mais Ele. Eis o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo. Arrependamos-nos dos nossos pecados e sigamos a Jesus. Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, com o perdão dos nossos pecados, Senhor, nós te agradecemos pela palavra da verdade que recebemos. Ajuda-nos, ó Pai, nós que recebemos essa luz, a não guardá-la para nós mesmos, no íntimo, mas voltar para os nossos lares, voltar para a nossa família, voltar para os nossos amigos, voltar para aqueles que estão no mundo perdidos e apontar o caminho da salvação. Em nome de Jesus. Amém.